Nós estamos seguindo, como eu digo todos os domingos aqui, uma peregrinação nos Salmos. Começamos desde o Salmo de número 1 e já estamos no Salmo número 12. Se assim o Senhor nos permitir, vamos estar no próximo domingo meditando no Salmo 13. E assim sucessivamente. Então, vamos estar lendo esse Salmo e vendo o que ele deseja falar aos nossos corações. Vocês acharam aí? Salmo número 12? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre, para todos os lugares. Anda os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, graças te damos pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz nesta manhã e de poder ter o privilégio de meditar nas Tuas verdades. Muito obrigado por mais uma manhã, por mais um dia com o Teu povo, por esse dia, o dia que o Senhor nos lembra tantas coisas e tantas dádivas abençoadas, a ressurreição do Senhor, a nossa libertação, a nossa transformação, a nossa vitória conquistada na cruz do Calvário pela obediência ativa do nosso Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela Tua graça, ela é melhor do que a nossa própria vida. Obrigado pelas Tuas misericórdias, elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Obrigado pela alegria, pelo anseio, pelo regozijo de podermos subir a Tua casa como igreja Tua, como povo do Senhor. E aqui juntos, Senhor, como a expressão da catolicidade da Tua igreja, podemos cantar louvores, cultuar ao Senhor, dialogar com o Senhor neste santo culto, na beleza da Tua santidade. Graças, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora te pedimos, ministra aos nossos corações, por meio da Tua santa e poderosa palavra, que a Tua palavra encontre de fato morada em nossos corações e que o Senhor traga edificação para a nossa fé e que o Teu nome também seja glorificado. Pois essa é a minha oração e é por Cristo, nosso Salvador, que eu te oro e te agradeço. Amém. Existe uma saga que eu particularmente gosto muito. Ela já virou uma série
onde muitas pessoas têm assistido. Eu, particularmente, sou muito ruim de estar assistindo série, muito embora muitas delas sejam muito boas. Eu assisti poucas séries, mas essa é uma série muito boa, eu indico a você, apesar que ela tem algumas cenas pesadas no que tange a questão da sexualidade, mas é uma série histórica muito boa. É a saga ou a série chamada Os Vikings. E não sei se vocês já ouviram falar de um rei da Noruega chamado Ragnar Lothbrok. Diz a saga que ele foi capturado por um rei da Nortúmbria chamado Rei Eila. Esse rei, ele desejava vingar-se de Ragnar, porque no começo da peregrinação desse rei, Ragnar, juntamente com o seu povo, invadia muitas cidades, muitas regiões ali da Inglaterra, do Reino Unido. E esse rei Eila, ele teve o seu local, o seu país, sua região invadida pelo rei Ragnar. E Ragnar destruiu uma boa parte daquela cidade, e o rei Eila era um cristão católico romano, e ele jurou, diz lá a saga, que ele um dia iria vingar-se de todos os sangues daqueles soldados que morreram pela mão do rei Ragnar Lothbrok. Como eu disse, ele sempre quis vingança, e ele teve a sua vingança. Ragnar voltou para a Inglaterra. O rei da Inglaterra prendeu Ragnar juntamente com o seu filho Aiva, que é chamado no filme de Aiva o Sem Osso, porque ele é deficiente, e mandam Aiva voltar. O rei da Inglaterra entrega Ragnar para as mãos do rei Eila, e o rei Eila mata Ragnar de uma forma muito interessante. Ele produz um poço cheio de cobras venenosas, muitas cobras. A imagem é assustadora. Para quem não gosta de cobra, se arrepia todo. E para quem gosta, é uma cena interessante, porque ele abre aquele poço, e quando olham, tem várias serpentes. Segundo a história, cada uma mais venenosa do que a outra. E, na verdade, Ragnar está dentro de uma jaula. Então, abrem essa jaula, Ragnar cai dentro desse poço, e as cobras começam a picar ele. Cada uma delas começa a picar. É muito interessante que o veneno, tem cobra que quando ela pica, ela não mata rápido, vai matando lentamente, então vai criando várias dores no ser humano, e ele fica ali. Ele já estava todo arrebentado, porque ele já tinha levado uma pisa gigantesca do rei Eila, e ele já está ali enfraquecido, sem força, e ele começa a ser picado por aquelas cobras. Por que eu estou trazendo essa informação tão terrível para vocês aqui nesta manhã? Porque é justamente isso que está acontecendo aqui no Salmo número 12. Davi, se ele fosse dizer o que ele estava enfrentando, ele ia dizer que ele estava dentro de um covil de cobras. E o que é que lembra cobra na sua mente? Você não precisa nem olhar para o texto. O que vem cobra? O cão, né?
Algo traiçoeiro, não é não? Perfeito. Falsidade, algo traiçoeiro, não é não? Antigamente, quando eu sonhava, minha mãe é dessas pessoas antigas, né? E geralmente quando você sonha, tudo tem uma interpretação, né? Chorou com chuva, vai ter choro. É lama, ganhou dinheiro. Com cobra, tem alguém falando de você, ou tem alguém que vai trair você. O povo antigo tem esse negócio, tudo uma traição, né? E é muito interessante que, quando eu estava lendo esse texto aqui, me veio na cabeça essa cena de Ragnar, o rei Ragnar, dentro de um covil de cobras. Cobras venenosas, cobras perigosas. Por isso que o salmista aqui, ele grita literalmente por socorro. A cena do filme de Ragnar é tão interessante que ele não tinha nem força para gritar por socorro. A única coisa que ele disse é que ele iria entrar em Valhalla. Valhalla, para eles, naquela época, era o céu deles, era a glória deles. Agora era um céu muito estranho, porque no céu lá eles disseram que iriam brigar, queriam se banquetear, queriam encher a cara de cerveja e coisas desse tipo. Era o céu deles. É muito interessante que toda a história, há um contraponto na história, porque Ragnar, quando ele entra pela primeira vez na Inglaterra, ele traz um padre, que agora não me vem à memória o nome do Atelstan, é o nome do padre, Atelstan, eu acho que é mais ou menos isso. Traz esse padre, o padre, de um certo momento, apóstata da sua fé, vai apostatar da sua fé, depois ele volta de novo, e ele diz que viu uma luz, e que o Senhor apareceu para ele, coisa desse tipo. E alguém que gostava muito de Ragnar, sabia que Ragnar gostava dele, matou esse padre, e Ragnar começou a andar com a cruz, um pagão andando com uma cruz no peito, para cima e para baixo. E todas as vezes que ele lembrava do padre, ele dizia mesmo assim: a minha maior tristeza é que eu não vou conseguir ir para o seu paraíso, porque é uma distância muito grande, do seu paraíso para Valhalla. O que Ragnar queria dizer mais ou menos é o seguinte: há uma diferença muito grande do céu e do inferno. Mas ele não vai dizer um negócio desse, né? Porque na cabeça dele ele não tem isso. Mas, se Ragnar fosse gritar ali, ele gritou querendo ir para Valhalla, gritando por socorro. Aqui Davi literalmente grita por socorro. E o contexto aqui é um contexto de covil de cobra. O contexto aqui é Davi sendo perseguido pelo rei Saul. O contexto aqui é Davi experimentando a falsidade, essa é a ideia, experimentando a falsidade do povo de Israel, do povo daquela época, dos cristãos daquela época. Ele está literalmente experimentando isso. E quando nós estamos diante de uma situação como essa, quando nós estamos diante de uma situação tão caótica, onde a gente confia tanto na pessoa, tanto, e literalmente as pessoas vai destilar seu veneno terrível, sabe? Tem pessoas, eu já vi história, tem pessoas que você diz assim: menino, aquela pessoa é tão ruim, que o veneno da baba sai assim do lado assim. Já viu esse tipo de história? Então, quando você está diante de uma situação como essa, o que fazer? O que Davi fez? Perceba que Davi em nenhum momento ele pede para sair do reino de Israel. Em nenhum momento ele pede para se transferir para outro reino. Em nenhum momento ele paga o mal com o mal, que é o normal. O que Davi faz? Davi clama por uma ajuda divina. Ele já disse isso no Salmo número 11, de que o Senhor era o seu refúgio, diante da situação caótica que já estava lá no reino de Saul. Aqui ele vai clamar mais uma vez por ajuda divina. Veja se não é isso, verso 1 e o verso 2. Socorro, Senhor. Por quê? Porque já não há homens o quê? Piedosos. Desapareceram quem? Os fiéis entre os filhos dos homens. Agora preste atenção no detalhe que ele vai dar no verso 2. Falam com que, gente?
com falsidade, e falam com falsidade como? Uns aos outros. E falam com lábios o quê? Bajuladores e coração o quê? Fingir. Aqui a gente tem um combo, viu? O combo está todo completo aqui. Ele diz: Senhor, socorro, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Davi aqui está com dois problemas. Primeiro ele diz: não há homens piedosos. Ele está olhando para o povo de Israel, ele diz assim: Senhor, desapareceram todos os crentes. Que situação, não é não? Todos os crentes desapareceram. Ele diz aqui, todos os crentes. Ele diz: Senhor, quando eu olho para o lado direito, não tem ninguém. Quando eu olho para o lado esquerdo, não tem ninguém. Na verdade, a visão de Davi aqui é basicamente a visão de Elias, quando ele estava diante daqueles profetas de Baal. Ele disse assim: Senhor, não tem ninguém aqui, só tem eu. Aí o Senhor disse: não, Elias, tem mais 7.000 aí que não se sentaram na mesa de Baal, ou seja, não estão comendo diante da mesa de Baal. Esses aí estão sendo sustentados por Obadias, dentro de um poço. Ou seja, a situação ali do reino do norte, na época de Elias, era tão terrível, que na mente de Elias não tinha ninguém. Ninguém. Ele olhava para o outro lado, não tinha homens piedosos. Olhava para o outro, não tinha homens piedosos. O que ele via era um covil de cobra. Que situação, não é não? E para o negócio ficar pior ainda, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: os ímpios estão me acurralando. Estão me acurralando. Os ímpios estão me perseguindo. Então eu olho para dentro da igreja, não há socorro. Eu olho para os ímpios, a situação é mais terrível ainda. Na verdade, é mais ou menos igual o que João Calvino experimentou quando ele foi para Genebra. Calvino, um reformador, um grande teólogo reformado, ele chegou em Genebra, e quando ele chega em Genebra, ele se depara com uma situação caótica, não só dentro da igreja, mas na cidade. A cidade, ela tão depravada, a cidade de Genebra, tão depravada, que preste atenção. A depravação daquele povo era tão grande, que o povo andava nu na cidade. Calvino, quando vinha para a igreja, cada esquina ele encontrava pessoas tendo contato uma com a outra, relação uma com a outra. Era uma situação de bicho. Por exemplo, a coisa mais normal do mundo é você ver um cachorro e uma cachorra no meio da rua se pegando. Era a imagem de seres humanos que Calvino via. Agora, Calvino entrava dentro da igreja, essas pessoas que estavam vivendo uma vida como essa, queria entrar dentro da igreja para celebrar a Santa Ceia, ou seja, queria colocar as mãos. Calvino pregou. Sabe o que a igreja fez? A igreja disse assim: a gente quer esse camarada não. Eita, pastor brabo. Não, bota esse pastor para fora. Aí botou o pastor para fora. Depois a igreja olhou assim e disse: rapaz, a gente mandou Calvino embora. Olha, é ruim com ele, mas também é pior sem ele. Chama Calvino de novo. Aí chama Calvino. E Calvino pregava série de mensagens. Então, digamos que Calvino parou no Salmo número 11, pregando mensagem dura. Aí chamaram Calvino. Calvino voltou. Quando Calvino voltou, aí Calvino disse assim: vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 11? Tu vai dizer: eita, pastor. Estou usando aqui uma questão hipotética. Óbvio, ele pregava em outros textos. O que eu quero dizer é que a crise era tão grande que não tinha crentes fiéis, não tinham, os ímpios eram extremamente infiéis. A crise é que para onde ele olhava não tinha em quem confiar, a situação é terrível. Davi olhava para qualquer pessoa e a única pessoa que Davi confiava nesse exato momento aqui no contexto era no filho de Saul, Jonathan. E vocês vão ver que quando o pai sabe que Jonathan estava protegendo Davi, a situação dele vai ficar mais terrível ainda. Por isso que o clamor do salmista é urgente. Por isso que ele clama por socorro. É como um homem que está se afogando, ou é como uma pessoa que está
desejando sair daquele perigo o mais rápido possível. É com esse senso de urgência que ele clama por socorro. É com esse senso de perigo e de ameaça que ele apela para a ajuda do Senhor. Ele clama por ajuda, porque não há pessoa piedosa ao lado dele. Como eu disse, Davi olha ao redor e ele não consegue ver homens piedosos. Para ele, os fiéis inexistente entre a fiéis inexistente entre os filhos dos homens. Como eu disse, como Elias, que achava que todo mundo tinha apostatado da fé. Veja que o cenário não é somente de pessoas que abandonaram a fé, mas é um cenário de pessoas falsas. O verso 2 vai dizer: falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e com coração fingido. O que é lábios bajuladores? É mais ou menos o seguinte: você é uma... Vocês já viram já... Vocês já viram já, antigamente tinha um bonequinho lá chamado Doquinha. Você já viu já aquele bonequinho já, Doquinha? Já ouviu falar? Você já viu já que ele elogiava, né, a pessoa pela frente? Elogiava. Quando a pessoa dava as costas, dizia: vai, carniça. Você já viu já? O bonequinho dizia mesmo assim: vai. É isso aqui. É isso aqui que está acontecendo. É quando a pessoa... É muito interessante. Não estou dizendo que a gente tem que ter cuidado, não. Não estou dizendo que a gente não deve ficar cismado, não. Mas a ideia de lábios bajuladores aqui, sabe o que é? É aquele que dá 3 tapas nas suas costas e por trás critica você. É aquele que na sua frente diz assim: você é uma bênção, viu? Mas você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Olha, a sua família é uma bênção. Olha, você é um crente tão fiel. Olha, você é assim, você é assado. Mas por trás... você é terrível, você é isso, você é aquilo. Ou seja, são lábios bajuladores. O que é isso? É que onde a verdade e a sinceridade estão ausentes, escuta isso aqui. Sabe o que é que Davi está experimentando aqui? É que quando a verdade e a sinceridade estão ausentes, prevalece a falsidade. Quando não há verdade, prevalece a falsidade. E eu quero trazer uma aplicação aqui, porque é uma reflexão, né? Então eu não preciso me deter com muitos detalhes. É inadmissível um crente ter esse tipo de ânimo doble. Um crente que elogia você na sua frente e fala coisas erradas por você por trás. Isso não é característica de um crente. Um servo do Senhor que nasceu do Espírito, que foi transformado pela graça de Deus, que foi transformado pelo amor e foi alcançado pela regeneração soberana de Deus, ele não convive com isso no coração. Não convive. Isso é uma característica de ímpio. O ímpio, ele é assim. Ele acha que pode conviver dentro do seu coração com o pecado e com a verdade. Sabe o que é que o Senhor disse? Isso é impossível. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai agradar um e desagradar outro. É impossível. Só que tem crente que acha que pode viver se submetendo a esses 2 tipos de senhores. Isso é impossível. O verdadeiro cristão, ele não cultiva isso no seu coração. O verdadeiro cristão, ele não deseja que a verdade se ausente do seu coração. O verdadeiro cristão, ele não só cultiva a verdade no seu coração. O verdadeiro cristão, ele é governado pela verdade. O verdadeiro cristão, ele é impregnado pela verdade. O verdadeiro cristão, ele ama a verdade. O verdadeiro cristão, ele submete-se à verdade. E quando ele se submete à verdade, ele está se submetendo ao próprio Deus. Porque a Bíblia diz: eu sou o caminho e o que, gente? A verdade. E se ele é governado pela verdade, ele é subordinado ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Portanto, nunca deseje essa miséria no seu coração.
é tão ruim. Não tem coisa mais triste do mundo do que a gente perceber que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar certas coisas na sua cara. Não é ruim. As pessoas só conseguem falar por trás. Isso é uma desgraça. Se você tem alguma coisa contra alguém, procure a pessoa em oração e seja governado por aquilo que Deus vai colocar nos teus lábios. Davi disse: eu clamo por ajuda. Ele olha para a igreja, tem ninguém. Os piedosos foram embora. Ele olha para o mundo, só tem infiel. Mas ele olha para o céu e vê Deus assentado num alto e sublime trono. E ele diz: eu posso encontrar socorro em meu Deus. Ele clama. Numa situação como essa, você não precisa pagar o mal com o mal. Numa situação como essa, você não precisa nem bloquear a pessoa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você não precisa fazer isso. Você só precisa clamar por auxílio. O teu Deus está no mesmo lugar, viu? Ele está sentado no trono. Ele tem um controle de tudo e de todos. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que ele não só clama por ajuda divina, mas ele clama por justiça. Olha o verso 4, por favor, do Salmo de número 11, o verso 4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Olha que situação, né? Quem é o Senhor? Olha o verso de número 8. Porque todos os lugares andam quem, gente? Os perversos. Quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. É muito interessante, veja. Perdão, eu ainda quero ler o verso 3. Eu pulei aqui. Olha o que é que o salmista paulista vai clamar por justiça, né? Olha o que é que o salmista vai pedir a Deus. É muito interessante, porque às vezes a gente... Na verdade, a gente é que quer fazer isso, viu? Com quem fala da gente, viu? Mas o salmista pede para que Deus faça. Olha o verso 3. Corte, Senhor, todos os lábios dos bajuladores. A língua que fala o quê? Soberbamente. Davi está querendo dizer, corta a língua. O senhor tem a tesoura aí. Corte a língua. Por que Davi está pedindo para isso? Porque se você for para Tiago vai dizer que se tem algo que todo ser humano não sabe domar, Tiago vai dizer lá na sua carta, é esse pedaço de carne que fica dentro da nossa boca chamada língua. Não sabe. E Tiago vai dizer que ela tem um poder que se você deixar de colocar fogo em uma floresta. Percebeu o poder da língua? Ele diz, corte todos os lábios bajuladores. Davi, ele tem zelo pelo caráter de Deus. Ele roga ao Senhor que o Senhor elimine aqueles que escondem sua perversidade e motivações atrás de palavras bonitas. Sabe o que é que o salmista está querendo dizer? Senhor, tu sabe quem é esses mentirosos, esses que falam de forma maldosa. O Senhor é o único que pode julgar. Bajuladores, gente, eles têm palavras doces. Escuta isso aqui. Bajuladores têm palavra doce e coração amargo. Esse é o bajulador. A palavra sai doce da boca dele, mas o coração dele está doente. Isso aqui é terrível, viu? Porque vamos lá. Presta atenção, veja o que eu estou querendo dizer aqui para você. Você já teve a oportunidade de conviver com alguém e você dizer mesmo assim, mas rapaz, me dá uma vontade tão grande de chamar esse rapaz de mentiroso. Você já teve a oportunidade? A pessoa está falando com você aqui, a pessoa está, sabe, toda empolgada ali, elogiando fulano, cicrano, beltrano. Dá vontade de você dizer assim, rapaz, para de mentira. Aí tu é mentiroso demais. Você já teve coragem assim de dizer mesmo assim, rapaz, tu mente, viu? Eu já vi o povo antigo dizer mesmo assim, rapaz, no dia que tu morrer, vai ter que ser 2 caixão.
um para tu e um para tua língua. Tu mente demais. Já viu já? É isso aqui que o salmista está querendo dizer. O salmista está querendo dizer que o bajulador, ele tem palavra doce e o coração amargo. Palavra doce e o coração amargo. Você já viu aquele ditado que diz assim: menino, se eu queria ser uma barata para saber o que aquele povo está falando de mim. Eu queria ter um ouvido assim, só para ver o que aquele povo está falando de mim. Veja, o salmista está dizendo, eles elogiam com a boca, mas ele maquina um mal no coração. Ele esconde a perversidade do coração atrás das palavras bajuladoras. O bajulador, escuta isso aqui. Isso aqui é uma frase do Hernandes, eu gostei dela. Hernandes de Erlop vai dizer assim, ó, o bajulador é um anjo na sua frente e por trás é o diabo. É terrível, não? O bajulador. Ele é um anjo na sua frente. Ele vai olhar para você e vai dizer mesmo assim: menino, geralmente, no caso, quando são as mulheres, né? Menina, amiga, tu estás bonita demais, amiga. Olha aqui, cabelo, teu cabelo está bonito, amiga. Olha, a tua roupa está bonita, amiga, que não sei o quê. Mas por trás, como é que pode, né? A mulher dessa aí não tem dinheiro, só quer andar desse jeito. É para ir, e não sei o quê. É aquele, o famoso Doquinha. Elogia o camarada, como uma pessoa vira por trás, ele está lá, bajulando, ou seja, ela está lá criticando. Então, ouça isso aqui. O perverso pensa que prevalecerá com a língua, mas ele não vai prevalecer. Alguém já disse que o Senhor repreendeu várias vezes quem vive com esse tipo de prática, não é? Veja, ele clama por justiça, porque a soberania de Deus está sendo atacada. Isso aqui é o verso 4. Ele diz assim: Senhor, corte a língua, porque esse povo está fofocando, esse povo está caluniando, esse povo está falando coisa perversa, e eles acham que tu não está vendo. Eles acham que o Senhor não está ouvindo. Eles acham que o Senhor não está contemplando. Por isso que eu digo, é impossível um verdadeiro cristão viver numa prática miserável como essa. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele sabe que se ele está aqui na casa do Senhor, ele está diante da presença de Deus. Mas quando ele sai daqui e vai para a sua casa e ninguém está vendo ele, então ele pode se achar que ele está seguro para falar de quem ele quer? Não! Porque se ele está diante da presença de Deus aqui, quando ele chegar em casa, ele vai estar diante da presença de quem, gente? De Deus. E o mesmo Deus que ouve as nossas orações aqui, é o mesmo Deus que ouve as nossas orações em nossas casas. Os olhos do Senhor, como diz Provérbios 15:3, estão em todos os lugares. Apocalipse vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Por isso nós devemos ter muito cuidado. O salmista Davi diz: corta a língua, visita esse povo com juízo, com disciplina. E eu entendo que o Senhor fará isso. Mais cedo ou mais cedo, porque não existe essa frase mais cedo ou mais tarde, porque o meu Deus não tarda, viu? Deus fará justiça. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Absolutamente tudo. Mas em terceiro e último lugar, o salmista não só clama por uma ajuda divina, ele não só clama por justiça, mas ele clama a Deus. Sabe por quê? Porque ele confia no Senhor. Ele não confia nos piedosos. Sabe por quê? Porque não tem ali no reino. Desapareceram tudinho. Ele não pede a ajuda de pessoas que não são cristãos, porque não tem. Só tem pessoas perversas ali naquele reino. Mas ele clama por Deus. E por que ele clama por Deus? Porque ele confia. Escuta isso aqui. Quem clama, confia. Quem ora, confia. Não existe nenhum crente que dobra o joelho e que diz assim: eu só estou aqui para cumprir protocolo. Não. Todas as vezes que você dobra os joelhos e você ora ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor porque eu confio. Eu confio no Senhor. Olha o verso 5.
desse mesmo texto. Olha o verso 5. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, olha o que Deus vai dizer aí, me levantarei agora. Diz quem aí, gente? Diz o Senhor, e eu porei a salvo a quem por isso faz o quê? Suspiras. Olha o verso 6, esse verso 6 é lindo. As palavras do Senhor são palavras o quê? Prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos faz o quê, gente? Nos guardará de quem? Dessa geração, e nos livrará como? Você tem um Deus. Não importa se as línguas bajuladoras ou se as línguas fraudulentas criticam você. Você tem um Deus que promete para mim e para você que te livrará. Meus irmãos, esse é um texto poderoso, glorioso. Como eu amo a Bíblia. Todas as vezes quando eu leio a Bíblia, o Senhor renova, sabe, o meu coração, traz uma alegria tão grande. Porque, meus irmãos, não existe coisa mais terrível do mundo do que você ser caluniado de forma injusta. Do que você ser atacado de forma injusta. Do que você ouvir coisas que você nunca fez. Mas o texto diz que nós não devemos partir para cima, partir para o contra-ataque, vamos assim dizer. Não, o texto diz que o Senhor vai se levantar. A ideia é, eu vou agir, meu filho, eu vou agir, minha filha. Fique tranquilo, fique tranquila, descanse em mim. Eu estou vendo tudo, eu vou me levantar e eu vou agir, porque você é meu. Você é menina dos meus olhos. Você pertence a mim. Você é propriedade exclusiva de mim. Eu sei que dói. Eu sei que você se entristece. Eu sei que você se machuca. Mas eu estou sustentando você. Eu vou me levantar e eu vou te livrar. E você deve guardar, porque essa promessa é minha, diz o Senhor. Essa promessa é minha. Quem ora confia, quem ora depende, quem ora descansa, quem ora espera. Deus toma em suas mãos a defesa dos pobres, daqueles que necessitam. Ele se levanta e põe a salvo os que o buscam. Deus, aqui na mente de Davi, ele está desarticulando os planos perversos dos bajuladores e dos fraudulentos. Ele está desarticulando, ou nas palavras de Spurgeon, no exato momento em que tudo parece estar perdido, tudo parece perdido, e o pobre, o oprimido e o aflito, o povo de Deus nada pode fazer senão gemer e chorar. Então, diz Spurgeon, o Senhor se levantará e o porá a salvo, o porá a salvo das opressões. Ele faz do dia de necessitado uma extrema oportunidade gloriosa para os benefícios da sua glória e o bem do seu povo. Então, escuta isso aqui. Uma lágrima, escuta isso aqui. Isso aqui é lindo e eu queria que você guardasse isso aqui. Uma lágrima não pode fazer barulho na terra, viu? Mas ela é ouvida diante do Todo-Poderoso. Uma lágrima que cai dos seus olhos quando você chora e você não quer compartilhar com ninguém o quanto dói. Ela não pode fazer barulho nenhum dentro da sua casa, porque às vezes a gente chora e não quer que ninguém veja. A gente vai para o nosso quarto e não quer que ninguém veja a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Mas essa lágrima não pode ser ouvida aqui na terra, mas ela é ouvida no céu. Deus ouve você. Deus contempla o que você está passando. O salmista diz que as palavras do Senhor é digna de confiança. Está no verso 6, não é isso? A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sabe o que esse texto me ensina? É que as palavras do fraudulentos não é digna de confiança, mas é a de Deus. E sabe por que a de Deus é digna de confiança? Porque ele diz que ela é depurada 7 vezes. Agora preste atenção.
todas as vezes que a palavra 7 vezes aparecer na Bíblia, não queira somar, nem multiplicar. 7 vezes na Bíblia, sabe qual é o significado? Perfeição. Lembra do texto lá, no Evangelista, que diz que eu devo perdoar o meu irmão 70 vezes 7? Aí tem crente que diz assim, Senhor, eu estou chegando quase na soma, viu? Depois que passar, como é que eu faço? Não. 70 vezes 7 ali é que você tem que perdoar de forma perfeita. Lembra do livro lá de Apocalipse? O livro que estava selado, ele estava selado quantas vezes mesmo? 7. E qual é o significado da palavra 7? Perfeição. Por isso que João vai dizer, não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, e não há ninguém embaixo da terra que possa desatar, abrir o livro e desatar o 7 selo. Não é porque o livro estava totalmente selado, não. E também não é porque o 7 é o número do azar. A Bíblia diz que 7 é perfeição. Ele está querendo dizer que Deus é tão confiável, que você não deve se preocupar em ouvir outras pessoas. Descanse no que Deus disse. Descanse na palavra de Deus. Descanse nas palavras de Deus. As palavras do Senhor são puras. Elas foram purificadas como prata na fornalha e assim dura para sempre. Não tem nenhuma escória e por isso ela merece toda a confiança. A implicação aqui é que todas as palavras dos enganadores são falsas. Mas aqui, na palavra de Deus, a riqueza sólida e, em contraste, as promessas vazias. A verdade é exaltada contra a bajulação. Assim, ele sabe que Deus é o seu protetor e o protegerá para todo sempre. Qual é a conclusão aqui? Sabe por que você deve suportar tudo isso? Porque qual foi o personagem da Bíblia que mais foi caluniado, que mais ouviu palavras bajuladoras, mas no final ele foi traído? Quem foi, gente? Que eu me esqueci o nome desse personagem. Quem foi que passou o ministério todinho trabalhando com um apóstolo, mas no final ele o traiu com um beijo? Quem foi? Jesus. E por que você tem que suportar? Porque você foi chamado para estar unido com Cristo. E todo sofrimento que Cristo passou, você poderá sofrer também. E isso é o maior sinal que você pertence a Ele. Você acha que você nunca vai ser traído ou traída? Olha para o teu Salvador. Olha para Pedro. Ele disse, todos aí podem te negar, menos eu. Mas na primeira oportunidade, o que foi que ele fez? Olhe para Jesus, ele tinha todas as pessoas à sua disposição no seu ministério. Mas na cruz, onde é que estavam os discípulos ali? O texto vai dizer que só as mulheres estavam perto dele. Veja se não é assim a minha e a sua vida. Às vezes a gente quer tanta gente do nosso lado, né? E a gente se esquece que Jesus não teve. Às vezes a gente quer tanta coisa boa, né? A gente esquece que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Às vezes a gente deseja uma coroa, né? Mas se nos esquecemos que o Senhor carregou uma coroa de espinho. Às vezes a gente quer uma cruz maneira, né? E nos esquecemos que o Senhor carregou uma cruz muito pesada. E eu não estou falando daquela madeira. Eu estou falando dos meus e dos seus pecados. Sabe o que é que esse texto nos ensina? De que Davi não é o único que sofreu com essa perversidade. Nosso Salvador passou por isso também. Por isso, o que é que você precisa guardar no seu coração? O texto que está no escrito do evangelista, que diz assim, no mundo tereis aflições. Já basta isso, né?
Mas sabe o que é que o texto diz? Ele continua dizendo: tenha bom ânimo, eu venci. E como é que eu sei que eu vencerei também? Porque eu estou unido com Cristo. Se Cristo venceu, eu vencerei também. Mas se Cristo sofreu, eu sofrerei também. Se Cristo foi abandonado, eu serei abandonado também. Se Cristo, ele passou por aflição, eu passarei também. Se Cristo foi deixado só, eu serei deixado também. Se Cristo foi enganado, eu serei enganado também. Se Cristo foi traído, eu serei traído também. Mas tudo isso pode causar tristeza no meu coração. Mas quando eu olho para o Senhor que está sentado num alto e sublime trono, eu entendo que esse aí jamais me abandonará. Ele disse: mesmo que uma mãe que amamenta um filho lhe abandone, eu jamais farei isso com vocês. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Que os nossos corações não estejam nas feridas que porventura foram abertas, mas que elas estejam nas palavras do Senhor, que pode sarar as nossas feridas que estão abertas. Nela devemos confiar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Graças, Senhor, te damos pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor aplique tudo isso em nossos corações. E agora nós temos alguns minutos para poder estudar a Tua palavra na Escola Bíblica Dominical. E por isso rogamos que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder e as Tuas doces consolações seja sobre o Teu povo, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém.